Olá pessoal, iniciando a primeira apresentação de sensoramento remoto, ministrada pelo professor Felipe Gimenez Rodrigues e apresentado por mim, o aluno Ronaldo Ricardo Dias, da turma Agronomia 2018, no ano letivo de 2020. Para começarmos, princípios físicos em sensoriamento remoto. Bem, o desenvolvimento inicial do sensoriamento remoto é cientificamente ligado ao desenvolvimento da fotografia e à pesquisa espacial, pois as fotografias aéreas foram o primeiro produto de sensoriamento remoto a ser utilizado. Tanto é assim que a fotogramétrica e a fotointerpretação são termos muito anteriores ao termo sensoriamento remoto, propriamente dito. Com isto, a classificação clássica de sensoriamento remoto refere-se ao conjunto de técnicas destinadas à obtenção de informações de objetos, isso sem que haja contato físico direto com eles. Com isso, temos quatro elementos essenciais para o sensoriamento remoto, que é a fonte, o sensor, o REM e o alvo. Prosseguindo, temos o comportamento espectral da vegetação, as folhas. Estudo da cobertura vegetal envolvendo as técnicas de sensoriamento remoto abrangem quatro diferentes níveis de coleta de dados, que veremos agora. São laboratório, campo, aeronave e orbital. De todos os elementos constituintes da vegetação, a folha constitui o principal deles, pois quando se considera o processo de interação descrito, para uma melhor compreensão das características de referência de REM incidente sobre uma folha, é necessário o conhecimento de sua composição química, principalmente tipo e quantidade de pigmentos fotossintetizantes e de sua morfologia interna. Já o comprimento espectral de uma folha é função de sua composição morfológica e estrutura interna. Isto desde que as características da folha são geneticamente controladas, existirão, portanto, diferenças no comportamento espectral entre grupos geneticamente distintos. Região do visível. Nesta região do visível, os pigmentos nas folhas dominam a referência espectral. Estes pigmentos, geralmente encontrados nos cloroplastos, são clorofila 65% e xantofilas 29%. Lembrando, ressaltando, é claro, que estes valores podem variar conforme de espécie para espécie de planta ou estrutura observada. A estrutura é absorvida seletivamente pela clorofila e é convertida em calor ou fluorescência e também convertida fotoquimicamente em energia estocada na forma de componentes orgânicos através da fotossíntese. Já agora temos a região do infravermelho próximo e teremos também a região do infravermelho médio. Bem, na região do infravermelho próximo é onde nessa região existe uma absorção pequena da REM e é considerável espalhamento interno da folha na folha. Já a absorção da água é geralmente baixa nesta região. A refletância espectral é quase constante nesta região do infravermelho próximo. Fatores externos à folha, como disponibilidade de água, por exemplo, pode causar alterações na relação água-ar no mesófilo, podendo assim alterar a refletância de uma folha nesta região. De modo geral, quando mais lacumosa for a estrutura interna foliar, maior será o espalhamento interno da radiação incidente e, consequentemente, maior também será a refletância. Agora temos a região do infravermelho médio. A absorção devido à água líquida predomina na reflectância
reflectânia espectral das folhas na região do infravermelho próximo. Considerando a água líquida, está presente na região em torno de 200 nm. Uma reflectância geralmente pequena, sendo menor, desta forma, menor do que 10% para um ângulo de incidência de 65 graus. Prosseguindo, agora temos fatores que interferem no comportamento espectral da vegetação. Alguns fatores que podem vir a interferir. Bem, primeiramente, a distribuição dos elementos da vegetação, bem como as suas densidades e orientações, define a arquitetura da vegetação. Com isso, a orientação das fileiras agrícolas, por exemplo, exerce menos influência na região do infravermelho do que na região do visível. Isto devido ao menor efeito das sombras, uma vez que as sombras são praticamente transparentes nesta região espectral. Um outro efeito da arquitetura do dócil sobre uma reflectância ocorre quando os elementos da vegetação não se encontram uniformemente distribuídos. Pelo exposto, pode-se, portanto, constatar nas imagens que na região do visível um dócil vegetal apresenta valores de reflectância relativamente baixos. Isso se dá devido à ação dos pigmentos fotossintetizantes que absorvem a REM para a realização da fotossíntese na região do infravermelho próximo, ou seja, tem todo um estudo através de fotossíntese, através do estudo também das folhas e do meio ambiente também propriamente. Prosseguindo, índices de vegetação NDVI. O que seria essa sigla? O NDVI é o índice de vegetação da diferença normalizada. Sim, ocorre algumas diferenças. Serve também para analisar a condição da vegetação natural ou agrícola nas imagens geradas por sensores remotos. Ele é mais utilizado para medir a intensidade de atividade clorofiana, inclusive comparando vários períodos distintos. Agora, algumas aplicações do NDVI na prática. Ele é muitas vezes utilizado para aplicação dos cálculos de monitoramento de lavouras, detecção de efeitos de seca em lavouras, em plantações, terrenos, propriedades, detecção de danos provocados por pragas agrícolas, e também estimativa de produtividade agrícola, muito utilizado para se realizar cálculos, mapeamento de áreas agrícolas, ou seja, muito utilizado para geoprocessamento, informações de dados, ou seja, no mapeamento de áreas agrícolas. Agora, para finalizarmos, temos as referências bibliográficas que foram utilizadas para a montagem e elaboração desse projeto, para se ter um embasamento também dessa apresentação. E, caso surja alguma dúvida ou curiosidade, é só estar entrando em contato. E nos vemos na próxima apresentação de sensoriamento remoto, na apresentação 2.